Oi, pessoal, voltei. A gente tá com um probleminha aqui de conexão. Não sei por que tá ruim. Oi, pessoal, desculpa aí, nós estamos com um problema de conexão. Não sei por que tá meio ruim. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui de novo com o Emerson. Vamos lá. Connecting. Ah, tá indo, Agora entrou. Emerson. Desculpa, mas eu não sei se é porque tá tendo muita gente vendo, muita gente usando a internet essa hora, mas vamos ver se agora vai. Então, a gente estava falando do Colin, aí você disse para ele falou agora, 1970, você falou, eu quero que você comece logo. Aí você falou, não. Eu falei, não, eu quero estrear em julho do ano que vem, quando eu tiver já meia temporada de Fórmula 2. E eu fiquei assustado, falei, será que ele vai concordar ou não, né? Mas aí ele falou, tá bom. Então vamos ver se estreia no Grande Prêmio da Inglaterra, que é julho, e a gente faz um teste em Silverstone, antes do Grande Prêmio da Inglaterra, que esse ano vai comemorar 50 anos. 50 anos. Meu Deus, obrigado. Inacreditável. Não Da parece, né? estreia Você da se Fórmula sente com 1. 73, não? Eu estou com 73, com muitos quilômetros e muitas milhas no E você se odômetro. sente com essas milhas todas ou você não tão ainda? Não, você sabe, Mariana, é muito importante a cabeça, né? Todo atleta, todo esportista, o que manda é a cabeça. E se você é uma pessoa otimista, pensa para frente. A história do passado é muito bacana, mas a gente vive hoje, amanhã. Então você tem que sempre estar vivendo para frente, projetos novos, a história, o passado faz a gente aprender, faz a gente curtir, faz a gente errar, muita coisa que a gente errou, a gente vai aprendendo, mas o importante é viver para frente. Então, eu sou muito animado com a vida, só posso agradecer o que eu estou aqui, estou contente, feliz, e sendo entrevistado por você, poder falar tanta coisa Foi. legal para a gente. Gente, eu por mim falo com você horas aqui. E aí, mas me diz uma coisa, aí tá, você falou, vou estrear na metade do campeonato. E nessa época, o teu contato com o passe qual era? Com o... Passe, Com com o quem? O Moco era amigo nosso desde a infância, amigo mais do Wilson, ele era um pouco mais velho, ele era amigo do Wilson e era muito amigo do pai da Rossana, do Gilberto Fanucchi, do Giba. Os três eram muito amigos, o Wilson, o Giba, o pai da Rô, e o Moco. Eu lembro que ele morava no Pacaembu, lá em São Paulo, e ele tinha uma Moto Guzzi 70, uma moto. E eu tinha mais ou menos 12 anos. Aí eu estava vendo, eles eram 3, 4 anos mais velhos do que eu, bem maiores, né? Aí ele dá uma volta de moto, eu quase não alcançava o pé, foi a primeira moto que eu andei na rua, foi a moto do Moco. Então a gente é amigo desde criança, infância, o Moco já era muito amigo. Só que em 70 ele ainda estava no Brasil. E Ele vocês veio trocaram as figurinhas, não? muito, muito. O Moco era muito amigo, as famílias amigas. Era lá eu morava nas Perdizes e o Moco morava no Pacaembu. A gente sempre estava junto, sempre estava junto. Bom, e aí a tua estreia foi em Brands Hatch. E o Giba, o pai da Rô, foi padrinho de casamento. O Moco e a Elda foram padrinhos de casamento do Giba, do Gilberto Fanucchi, do meu sogro, e da Silmara, da minha sogra. Você teve o nível de Olha que amizade que legal. eles tinham. Mundo pequeno, né? O mundo de corrida, de esporte é muito pequeno. Dá a volta e acaba todo mundo no mesmo lugar. Mas me conta aí, a tua estreia em Brands Hatch, como é que foi? É uma expectativa grande, né? Eu testei o carro a Lotus 49, que eu chamo aquele charutão, ainda era aquela Fórmula 1 antiga. A equipe Lotus já tinha a Lotus 72,
que também esse ano faz 50 anos. Vai ter uma comemoração muito Nós vamos grande em falar Wood, disso. na Ô, Inglaterra. carro esse, hein? E eu estava com a Lotus antiga. O York Rind deu umas voltas, falou que o carro estava bom, aí eu saí, e eu lembro até hoje, o York Rind, que gostava muito de mim, a gente corria Fórmula 2 junto, ele estava tão animado, quando eu comecei a andar rápido, que ele estava me dando o sinal em Silverstone. Ele não estava andando essa hora, imagina o York liderando o campeonato mundial, dando para mim a primeira vez que eu ando de Fórmula 1. Imagina, só ali eu já ganhei um segundo. Vem do York me dando sinal. Porra! E A aí tua nós fomos relação para com ele Brands logo foi Hatch, muito boa? muito. York, porque eu entrei na Fórmula 2 com Lotus e ele era o piloto número 1 da equipe oficial Lotus Fórmula 2. E fiquei muito amigo dele, ele me ajudava, me aconselhava. Ele era um austríaco muito frio, mas ao mesmo tempo quem ele gostava, ele era muito comunicativo. E ele gostou de mim, eu Comunique, né? gostava muito dele. E ele era sócio do Bernie, na equipe de Fórmula 2. Chamava Roy Wickham Racing, que era do Bernie e do Jochen. E aí a estreia em Brands Hatch com a Lotus 49 foi fantástica. Eu lembro que eu estava no grid, quando eu olho para o lado, tem um rio do meu lado, né? Amanhã, se eu morrer, eu vou morrer feliz. Estou no grid do Ah! lado do Gran Rio, 2 vezes campeão mundial. Pô, que Foi responsa! muita emoção. Foi muita emoção para mim. Brands Hatch eu tinha corrido de Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2, então conhecia a pista muito bem, era como correr em Interlagos. Né? Brands Hatch, para mim, naquela época, eu já tinha corrido durante um ano em todas as categorias. Né? E foi muito legal, foi muito legal. A segunda corrida em Hockenheim, na Alemanha, o Grande Prêmio da Alemanha, foi muito boa, porque eu cheguei em quarto com a Lotus antiga. O Colin ficou muito feliz. E aí ele comentou com o Jean Balder, que estava lá, ele falou assim para o Jean Balder, quando acabou a corrida em Hockenheim, falou: o Emerson vai ser campeão mundial. Foi a primeira vez que alguém falou, na minha segunda corrida. O Colin falou: o Emerson vai ser campeão mundial. E aí, Mariana, foi espetacular daqui para frente a experiência que eu tive com a Lotus, com o Colin. Ele foi assim, um mentor, né? Ele me deu toda a base da Fórmula 1 durante 4 anos. Foi espetacular trabalhar com o Colin Chapman. Foi muito bacana, muito especial. Quais você estava falando aí com tanto carinho de Brands Hatch, quais são os teus, se você pudesse botar assim, os 5 melhores circuitos para ti da história? Com certeza o Nürburgring antigo, segundo Interlagos antigo, Interlagos com 8 quilômetros, era espetacular. Tudo quanto é tipo de curva, e lá que eu aprendi a guiar, né? Nós brasileiros aprendemos. Era uma pista espetacular. Depois, é difícil dizer, aí já tem muitas iguais, né? Então, Abaixo 3. de Interlagos, a terceira, tecnicamente assim mais difícil de guiar, eu colocaria Watkins Glen, nos Estados Unidos, que era muito rápida, muito seletiva também, como pista, muito técnica. Curva em subida, descida, porque quando você tem um lugar montanhoso que tem curvas em subida, descida, tem transferência de peso da frente do carro para trás, isso cria uma dinâmica muito difícil para um piloto, e que Interlagos ainda tem isso. Interlagos tem essa dificuldade, né? Tem curvas de subida, descida, que isso muda muito a freada, muda muito a aproximação de curva. É a dinâmica, é a física do carro que dificulta muito. Nürburgring era assim, Interlagos era assim, e com certeza são pistas técnicas muito difíceis de aprender. O Wilsinho, legal ver o Wilsinho aqui. Perdi você. O Tris Carraldo está dizendo, Wilsinho, legal ver o Wilsinho aqui. Olha só que bacana. Que legal, que legal. Eu mando um beijo para o Wilsinho. Ele teve uma cirurgia, já está melhor, está em casa, graças a Viva Deus. Tigrão! O Tigrão está aí. E muita história, Tigrão. Nossa,
desde criança. Eu fui mecânico dele de kart, dele, do Moco. Tio. A Vitória adora o Oi, Sim. Ela já, Vitória! quando ela ouviu falar que o Sim está aí, ó, ela já quer ver o tio Sim. Ele tá ouvindo. A Tá aí, Vitória ó. adora, Beijo o pra Sim você, adora a tá Vitória. dizendo. Sim. O Ensinho. E vem cá, Mas você sabe quando você perguntou do Moco? Ah, Quando você perguntou do Moco, quando eu tinha acho que 12 anos, 12, 13, eu fui mecânico, eu cuidava do kart do Moco, do Wilson e do outro amigo nosso, o querido Valdo Sestari. Eu cuidava do kart dos três e preparava a minha moto para correr em Interlagos, assim que eu comecei a correr. E agora eu perdi. vou te perguntar de Agora novo. voltou, Se Mariana, você voltou. pudesse, você andava de moto. Tá. Naquela moto, ou você sabia que aquilo ali era só um passo para ir para o carro? Era Dizer assim. a única, porque o kart naquela época era no mínimo 17 anos, então eu estava muito longe para poder correr de kart, carro era 18, e a moto era uma maneira de começar. Inclusive, quem eu comecei a correr de moto, que ficou muito famoso na época, Saúde? Saúde, foi o Adu Celso. Então, na época, eu corri com uma moto do Adu Celso, inclusive, que foi o primeiro brasileiro a ganhar o MotoGP na história de moto. Ele era muito amigo meu, desde criança, a gente andava junto na rua. Começamos a correr em Interlagos de moto, com o Adu Celso, que era um grande amigo também. Ô Emerson, me fala um pouco como é que era correr com, assim, tendo como chefe e grande inventor o Colin Chapman, porque era uma fase que vocês eram piloto de teste, né? Piloto de vamos ver se sobreviver quem vai ser o mais rápido, né? E ele era um grande inventor, né? Você não ficava com medo, não, quando você entrava no carro? Tipo, o que que vai explodir agora? A história lá da Lotus, quando eu fui para o meu prêmio em Monza, o Jochen Rindt teve aquele acidente fatal e o John Myers, que era o piloto número 2 da Lotus, se aposentou. Então, de repente, eu falava, mas quem que o Colin vai pôr para ser piloto número 1? Só tinha feito 3 grandes prêmios na minha vida. Aí, antes de Watkins Glen, com a morte do Jochen, a gente não correu no Canadá. E aí o Colin me liga e fala, Emerson, você vai ser o piloto número 1 da Lotus, já para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Aí eu falei, Colin, mas você não vai pôr alguém com experiência? Ele falou, não, eu quero que você vá. Você imagina a pressão saindo de Monza, a tragédia que foi, perdendo o Jochen, e chegamos lá em Watkins Glen, uma pressão muito grande, que esse ano vai fazer também os 50 anos da minha primeira vitória de Fórmula 1, que foi o Watkins Glen, que é o Prêmio dos Estados Unidos. A partir dali, com aquela vitória, deu um ânimo na equipe. Para mim, para a equipe, então o relacionamento ficou muito bom. E o Colin sempre deixava tudo no limite, né? No limite de resistência, no limite aerodinâmico, no limite do regulamento. Mas ele era assim uma pessoa espetacular, era um gênio de acertar o carro. Ele era assim, ele tinha uma intuição, uma percepção quando eu falava para ele o que estava acontecendo no carro, porque naquela época não tinha no computador, não tinha os eletrônicos, era ele, né? Comunicação entre o piloto, o chefe dos mecânicos e o chefe da equipe. E ele tinha esse poder de uma intuição muito forte para acertar o carro. E acabava treino, eu ia jantar com ele, ele falava, como que está o carro? Eu tá assim, né? Ele falava, tio, amanhã eu vou mexer no carro. Chegava amanhã, estava o carro melhor. Ele era espetacular, espetacular. E tinha essa fama, né, da Lotus quebrar muito, ser um carro de muito risco, teve muitos acidentes a Lotus. Mas foi uma coisa muito criada dentro da Inglaterra. Essa história,
aconteceu acidentes com a Lotus, perdeu, né, o Jim Clark morreu em Hockenheim, o Jochen Rindt morreu em Monza, teve outros acidentes feios, Mas mas isso não passava na sua cabeça? não, eu tinha muita confiança na equipe, eu tinha muita confiança no Colin. Eu sabia que, apesar de muita gente achar que ele era uma pessoa muito fria em relação ao piloto, para você ter uma ideia, quando eu ganhei o Mundial em 72, ele, numa das festas em Londres, ele veio para mim e falou: Emerson, eu não quero ficar muito perto de você, ficar muito amigo seu, que eu tenho medo de te perder. Então ele tinha Ah, parte humana muito forte. E isso aí mexeu comigo quando ele falou isso. Porque aí dá aquela... É o risco que a gente tinha na época, um risco muito grande. Mas ele era uma pessoa assim muito mais humano do que a imagem que tinha dele trabalhando na pista com a parte técnica. Então ele é uma pessoa assim de um sentimento muito grande pelo piloto. conta pra gente um pouco como que foi aquele fim de semana em que, porque eu sei disso de ler ou de algumas vezes conversar com você, mas a história é muito interessante, principalmente para quem acompanha a Fórmula 1 hoje, para entender que tipo de homens eram vocês na Fórmula 1 antes, né? Que o Jochen te pediu para maciar o carro dele, aí você teve um acidente. Conta essa sequência, assim, das coisas que aconteceram cada dia. Em Monza, na sexta-feira, o Colin Chapman pediu para maciar, para dar uma andada com o carro, ver se todos os sistemas funcionavam, se o freio estava bom, o câmbio, dar uma maciada no carro. Do Jochen, que era uma Lotus Zero. E eu estava no fim da reta, antes da parabólica, quando eu olhei no espelho, eu vi o Jack Brabham chegando, e eu não queria atrapalhar. Eu não estava andando rápido, eu estava andando lento com o carro. O carro não tinha asa, o Colin tirou as asas do carro, porque não tinha gincana. Era muito rápido, eu estava com uma final na época que dava 320 por hora. Imagine, em 1970, o carro dá 320 por hora de final. E eu estava andando, eu estava mais ou menos aos 250, não estava no limite do carro. Olhei no espelho, quando eu voltei, eu já estava fora da zona de freada, errei completamente. Passei em cima da Ferrari do Giunti, que ele estava entrando na curva, voei por cima da Ferrari, passei toda a área de escape em cima do barranco e caí nos eucaliptos e destruí o carro. Voltei pro box, imagina, ia ser o meu quarto grande prêmio. Carro zero. De orelha Aí assim, o né? Colin me Para baixo. esperando. Não, o Colin, imagina a cara do Colin quando eu estava andando a pé. Né? Na hora de sair do carro, eu saí tão rápido que eu fiquei com medo de fogo, que eu rasguei a minha calça, a calça meio... Eu chegando no boxe em Monza, aí ele falou: Emerson, what happened? Aí eu falei: I fuck up. Não dá para falar, I fuck up. Mais simples impossível, né? Não é a única resposta que eu podia dar. Porque corrida de automóveis não adianta o piloto querer mentir. Você mentiu, você dançou. É difícil, quando você erra, você tem que aceitar e falar. Porque ninguém é bobo lá. Na hora eles iam saber. E aí foi aquela. Aí o Colin falou, mas ele gostou que eu falei a verdade. Que é importante ele sentir a segurança e ter um piloto que fala a verdade. Que se eu podia falar, eu look in the mirror e I fuck up. Aí ele falou: Nossa, Emerson, o carro zero, estava bravo comigo. E aí no dia seguinte, o Jochen pilotou o carro que ia pilotar, que ele quebrou a suspensão. Só que ele freava, foi na freada da parabólica. Ele freava muito mais, com certeza, muito mais forte do que eu freava. E o Jochen tinha um problema, Mariana, que ele, por algum motivo, ele não queria, ele nunca pôs o leg straps do cinto de segurança de baixo. Então, o que aconteceu? Quando ele bateu, a Lotus começou a virar e a força de gravidade fez ele escorregar dentro do cockpit e pegou o pescoço no cinto da cintura. E foi aí que quebrou o pescoço dele e ele morreu na hora. Se ele tivesse com o cinto das pernas, que nem paraquedista, aquele que segura, ele, na minha opinião, ele não ia morrer, não.
Ele não ia morrer, ele ia estar salvo. Ia machucar muito as pernas, mas ele ia estar bem. Não teve nenhum impacto na cabeça. Foi assim, a primeira vez que eu convivi com Emerson, uma sabe que eu tragédia do estou te meu ouvindo lado. falar aqui. Foi um impacto. A gente continua com um certo problema de comunicação aqui. Eu vejo que algumas pessoas estão avisando e eu te ouço, às vezes para um pouquinho, mas aí volta. Mas a conversa para mim está tão boa que por mim eu continuo, tá? Mas eu só queria te perguntar se depois, porque tem tanta coisa legal, se depois em algum outro dia a gente podia, com uma conexão melhor, talvez se reencontrar, Claro, assim. vamos fazer. Tá, mas Você vamos sabe? continuar falando que eu tô contigo e aqui o pessoal também tá, mesmo com umas interrupções aqui, ó. Tem um cara já dizendo que o áudio tá ótimo, que tá tudo certo. Então vamos embora. Tava preocupada, vamos embora. E aí você falou que foi a primeira vez que você conviveu com uma tragédia. Como é que você ficou sabendo que ele morreu e como é que você reagiu? Você estava hospedado naquele hotel, naquele Santo Estórdio? Eu estava mesmo no mesmo hotel com o Jochen, tomei o breakfast, o café da manhã com ele, e ele me convidou para me guiar no lugar dele a Fórmula 2 no ano seguinte. E eu shake hands, eu falei, Jochen, está fechado. E era a equipe dele e do Bernie. Porque ele, naquela época a gente guiava os pilotos de Fórmula 2, quase todo fim de semana corria. E ele já ia ser campeão mundial, ele falou, não vou mais guiar Fórmula 1 e Fórmula 2. Você guia no meu lugar, Emerson? Falei, tá aceitado, depois nós vamos conversar. Falei, mas tá fechado. 3 horas depois ele morreu. Isso foi a primeira vez que o convívio com o risco que a gente tinha, mas a paixão é tão grande de pilotar que na hora que eu sentava no carro para dar o máximo que eu podia dar de mim, guiar no meu limite, no meio do carro, no limite da pista, e você não podia pensar nunca que você ia ter um acidente, porque senão você não ia andar. Então era um momento muito difícil e a gente era muito amigo fora do carro. Havia uma camaradagem muito grande dos pilotos, que todos nós sabíamos o risco que a gente corria. Você ouviu? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar você comigo para a sala para ver se aqui num outro canto fica melhor para te ouvir, guris. Eu vou continuar a live com o Vamos Emerson aqui, tentar. tá? O meu Wi-Fi aqui está muito forte. Emerson, tu sabe que eu fico hospedada no mesmo hotel Ah, é? que Até você hoje? Que ficava com legal. ele, e aí eu fico imaginando essa cena. Muitas vezes, quase todas as vezes que eu vou para Monza, eu fico imaginando essa cena. Eu me lembro uma vez que a gente estava. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com você. Eu me lembro que eu fui nervosa. Foi no seu escritório lá em São Paulo. Eu falei, ai meu Deus, vou entrevistar. Eu tinha um bonequinho seu. Eu falei, meu Deus, vou entrevistar o Emerson. E eu me lembro que você me contou um negócio que eu fiquei muito impressionada. Você falou, Mariana, a gente fazia aquela foto no início do ano de todos os pilotos, e a gente sabia que um ou dois não iam, né, não iam estar no fim, É verdade. né? Então mas isso não passava pela tua cabeça? Você dizia, bom, é o risco, azar, é o que eu quero fazer. Não passava pelo seguinte, Mariana, a única coisa que, depois de 1 ou 2 anos, toda vez que eu saía quinta-feira para ir para um grande prêmio, eu saía de casa, olhava e eu pensava, será que eu vou estar de volta aqui domingo? Ah, Mas a partir da hora que começava a viagem para a corrida, a minha cabeça estava para me divertir, para fazer o que eu mais gosto na vida, que é pilotar um carro de corrida, e tentar o máximo de me dar para o máximo de resultado que eu podia performar e me divertir. Então, dentro do risco que existia essa vamos dizer, essa mental approach, né? Que você tem que dar para o esporte, e que é muito parecido, por exemplo, quando eu corria no Brasil, Grande Prêmio Brasil, né? A primeira vez que eu corri no Grande Prêmio Brasil, imagina a pressão que você tem se você não pegar essa pressão para o lado positivo. Então, todo atleta, todo esporte, você tem que, quando você está muito pressionado, se você conseguir pegar a pressão e colocar do lado positivo, você vai melhorar o resultado. É o contrário, a pressão negativa pode te ajudar. E isso como que era a tua relação com o Ronnie Peterson?
Ah, excelente. Ele era um dos melhores amigos que eu tinha. Aliás, o sinal ficou ótimo agora, Mariana. Pois é, então, Tá graças a perfeito. Deus a culpa era minha, porque daí a gente consegue resolver aqui. Eu tô Tá aqui do lado. perfeito. Tá perfeito. Agora, inclusive, eu te respondo. A hora que você fala já chega aqui na hora. Tá perfeito agora, Ai, Mariana. que Ficou muito bom, bom. que Muito alívio. bom. Muito bom. Segura as crianças, Emerson, disse o Júlio, que a gente vê eles passando aí atrás. Você Nada, imagina, deixa tudo solto. você imagina, nós estamos aqui já 3 semanas sem sair. Não é fácil, né? Para segurar os dois aqui. Tudo calminho, né? Calminho. O Emo quase não tem energia, a Vitória não tem energia. Eu vejo, eu vejo as poucas vezes que eu encontro vocês, eu vejo. Mas e o Rony? Tu disse que eram super amigos vocês. E o Rony, quando eu cheguei na Europa, o Rony já era assim, um grande campeão de Fórmula 3 e eu estava começando de Fórmula 4, né? Então eu admirava o Rony, era ao contrário, ele era para mim um dos ídolos jovens que estava andando muito rápido. E aí eu lembro que a primeira vez que eu corri junto com o Rony foi numa corrida em Monnery, em Paris, que era um circuito muito antigo de Fórmula 3, Campeonato Europeu de Fórmula 3, que eu corria mais na Inglaterra. Foi a única vez que eu corri fora da Inglaterra de Fórmula 3. E o Rony corria com a Tecno. Eu lembro que a gente estava disputando o primeiro lugar e eu passei o Rony e tinha um S na frente dos boxes de um fardo de alfafa que colocaram. E o Rony pegou o fardo de alfafa e capotou. Eu olhei no espelho, falei, nossa, o Rony está embaixo do carro. Mas graças a Deus não pegou fogo, nada. Na volta seguinte eu já vi, já estava a bandeira amarela, mas foi a primeira vez que eu corri junto com o Rony. Foi em Monnery, em Paris, de Fórmula 3. E ficamos muito amigos. Quando eu ia para a Inglaterra, eu ficava na casa dele. Ele ficava na minha casa na Suíça também, em Lausanne. E a gente ficou muito amigos, muito amigos. O Emerson, a gente vê essas imagens de acidentes dessa época que, né, eram tão frequentes. E uma das coisas que me surpreende é como os outros pilotos paravam para ajudar. Né? Qualquer acidente, os pilotos paravam, porque não tinha, né? Não tinha um comissariado de pista com grua, com não sei o quê. Ou vocês paravam ou ninguém ajudava, né? O próprio Niki Lauda que foi ajudado, né? Era terrível, tive duas experiências assim péssimas com Joe Seifert em 71, né, em Brands Hatch. Era uma corrida não válida para o Mundial. Ele estava guiando a BRM e ele era um dos ídolos. O Joe Seifert era uma geração uns 10 anos mais velho do que eu, geração do Jack Stewart, do Graham Hill. E ele também corria de BMW Fórmula 2, então a gente sempre encontrava todo fim de semana. E ele era um gentleman, né? Ele era de Friburgo, da Suíça, e era um piloto, uma pessoa espetacular. E quando ele capotou na minha frente, com a BRM no fim da reta em Brands Hatch, eu vi que ele ficou embaixo do carro, eu freiei na hora, saí correndo do carro para ajudar ele, falei, está embaixo do carro. Ele estava dentro do carro. E quando eu cheguei perto da BRM, tinha um pouquinho de fogo atrás da cabeça dele, ele estava mexendo a cabeça assim, querendo sair do carro, mas estava o carro de cabeça para baixo, e ao mesmo tempo um bandeirinha e um marshal com o extintor na mão, chegamos perto. E quando eu gritando, vamos levantar pelo pneu o carro, né, para descapotar o carro, explodiu o carro. E ali foi aquela frustração, eu ver esse colega morrer. É um troço que fica, eu imagino, Emerson, e você, tu vê tantos anos depois, um troço horroroso, né? Isso é o pior que passou. É. Eu não consigo nem imaginar o que seja isso. O que me admira é a força de vocês de viver tudo isso e depois continuar correndo, talvez até em honra, né, Emerson, aos amigos que ficam, né? Aí, graças ao Jack Stewart, ao Joe Bonnier, melhorou muito a segurança de corrida. E a você também, né? Você foi um cara que falou muito em relação a isso, né?
foi bastante oposto, na verdade, muitas vezes a organização Eu tive uma em briga muito defesa da feia. segurança, né? Eu tinha uma briga muito feia com o Balestra no Grande Prêmio da Espanha, em 75, em que eu não quis correr, que não tinha condições, e o Balestra falou, nós vamos bloquear a equipe McLaren, seu caminhão não vai para Mônaco se você não largar. E aí eu falei para o Ted Mayer, que é o chefe da equipe McLaren, eu falei, eu vou largar e dar uma volta, e entro no box. Aí eu, o Wilson e o Arturo Merzario demos uma volta, paramos, e depois aconteceu aquela tragédia. O Mas Arturo que socorreu o Nick, né? o Arturo Merzario socorreu o Nick, eu cheguei depois também socorri o Nick, e foi assim outro choque, mas graças a Deus o Nick sobreviveu. Você, nesses momentos, você nunca parou, assim, quando voltava para o hotel e dizia, bom, acho que agora deu. Eu em 72, quando eu ganhei meu primeiro Mundial, eu voltei de carro para a Suíça, para Lausanne, e fui almoçar com o Wilson e com meu pai, com o Barão, né? E aí eu falei para o meu pai, pai, eu nunca imaginei que eu podia ser campeão mundial. Acabei de ganhar o campeonato mundial. O que mais eu quero fazer na vida? Vou parar. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, eu te conheço, eu sei que você gosta de automobilismo, você pode até parar. Eu tenho certeza daqui a um ano você vai estar de volta. Vai ser mais difícil. Continua. E ele acertou. Ainda bem! Ainda bem. Ainda bem que o Barão te alertou. Ele falou, eu Para sei com que você essa vai... frescura, guri. É isso aí. Ele falou, você vai parar, mas daqui a um ano você vai voltar. Você não vai aguentar ficar longe de corrida. Tenho certeza. E você tem a história, é uma história de destino muito interessante, esse seu primeiro campeonato. E a sua relação com o Jochen Rindt também, pelo fato de você ter conseguido fazer ele ser o único, hoje em dia ainda, o único campeão póstumo, né? Pós-morte. Um ano antes. Muito especial, muito especial. Watkins Glen foi assim, um momento muito especial na minha carreira. E foi um momento assim de mudança do fim de semana de tragédia para o fim de semana de festa e resultado em homenagem a ele. Né? Então foi muito especial, muito especial. São coisas que acontecem, só posso agradecer a Deus todo dia. A Deus é você, né? Porque você é um pilotaço, ora bolas. 73 você perde o título para o Jack Stewart, que me disse uma vez que ele olhava pelo espelhinho e chegava a dar calafrio quando ele vinha você chegando, ele disse, tem aquele fantasma negro vindo atrás de mim. O Jack falava, another BB, você sabia que ele falava assim, another BB, another bloody Brazilian. Ele fala até hoje, that's another BB. Ai, que maravilha! Vou falar para ele a próxima vez que encontrar ele no Grande Fala para Prêmio. ele que inventou essa história, another BB. Vem cá, e como é que foi essa troca? Como é que foi para você trocar a Lotus pela McLaren? Você se sentiu assim meio... Mas, Mariana, só um detalhe. Falando das pessoas que eu corri, o Jack Stewart era muito bom. Ele era espetacular piloto, porque ele é um daqueles campeões que quando o carro não estava bom, ele carrega nas costas. E ele ganhou o campeonato de 73 com um carro que, por exemplo, Interlagos, eu não sei como que ele guiava, mas ele vinha de lado, ele vinha freando, ele era um piloto espetacular e muito fair também. Todas as vezes que eu estava correto, né? Muito correto, muito correto. Eu tive cada disputa espetacular com ele e eu sempre tinha confiança que na freada, roda a roda com ele, ele nunca ia me colocar em posição de risco. Ele ia te dar o espaço certo. Quase encostando um no outro, mas sempre com respeito. E para mim, assim, na história da Fórmula 1, é um dos grandes campeões da história da Fórmula 1. Espetacular piloto. Muito amigo do Jim Clark. Muito amigo do Jim Clark, escocês, né? Com aquele sotaque gozado. Que engraçado, né? Até ele hoje. Fala assim, meio fininho. Até hoje é uma pessoa espetacular. Ficou muito amigo meu também, muito amigo. Vocês faziam muita festa junto? Foi por causa do Jack Stewart que eu fui morar na Suíça. Porque quando eu comecei a correr, ele falou, Emerson, por que você não veio morar na Suíça?
estava o Giovanni na época também. E eu fiquei muito amigo dele. A gente se via na Suíça, ia jantar junto, ele vinha em casa, eu na casa dele. A gente ficou muito amigos também. Mas era uma geração que eu admirava, né? Era quando cheguei na Fórmula 1, eu era o moleque da Fórmula 1 e ele já era o campeão estabelecido, né, na Fórmula 1. Então eu tinha um relacionamento muito bom com o Jack também, muito bom. Quem que era complicado, hein, de ultrapassar? A gente está falando do Jack, que era o cara que deixava o espaço certo para você. Quem que era um cara que você, quando ia ultrapassar, dizia, putz, grila, vai ser ou tudo ou nada, porque esse aqui a gente nunca Muito sabe. amigo meu fora da pista, divertidíssimo, mas na pista era perigoso, era o Clay Regazzoni. Não está mais aqui com a gente, Ah, mas ele colocava você em posições de risco, muito risco. Então era difícil estar perto do Clay. Tinha muita precaução quando chegava perto dele. Não sabia qual a reação que ele ia ter. você acha que assim, particularmente eu acho impossível a gente comparar um piloto, eu, Mariana, um piloto da tua fase com um piloto de hoje. Mas você acha que em algum ponto esse estilo de pilotagem se encontra? Porque eu estou te ouvindo falar, eu ouço muitos outros pilotos falando fulano de tal é perigoso, fulano de tal só deixa o espaço mínimo, ou fulano de tal sabe levar o carro suave e guardar os pneus. Você vê algum ponto de encontro aí entre vocês? Eu acho que sempre, se você acompanhar a história da Fórmula 1, os 5, 6 melhores todo ano são pilotos assim de muito talento e que têm essas qualidades. Tem uns que conseguem administrar o pneu melhor, administrar o carro, tem outros que não respeitam o espaço, tem outros que estão no risco maior. Isso sempre existiu na Fórmula 1 desde que existe corrida de Grand Prix. E eu sempre falo, Mariana, se você pegar hoje os 5, 6 melhores do mundo e pôr numa máquina do tempo, eles iam andar com a gente, ia dar trabalho para a gente, não ia ser fácil. Você pega o Lewis Hamilton, o Verstappen, põe numa máquina do tempo, põe eles lá em Interlagos, no Interlagos antigo, mas com certeza eles iam estar lá babando junto com a gente na frente, disputando. Eles É, têm, o eu, pessoal eu, fala hoje, a Fórmula 1 hoje é muito eletrônico, o piloto tem que ter uma. Por exemplo, você imagina hoje, né, eu vejo o contrário. Eu vejo um volante de Fórmula 1, com toda aquela regulagem que tem, com todas as opções que o piloto tem, que até entre uma curva e a outra eles vão mexendo. Então é um tipo de talento que na minha época não tinha que diferente. ter. E nós tínhamos um talento diferente, mas você juntando numa máquina do tempo a capacidade, o talento que esses pilotos têm hoje em dia para andar rápido no carro, eles iam andar rápido na minha época também, com certeza. Isso na história Mostra, da Fórmula 1 é igual. mostra o teu anel aí que o pessoal está curioso. Esse aqui é o de 93, de Indianápolis. Está Olá, a escrito as gente vai milhas. chegar lá. Esse anel aí é poderoso. 74 McLaren, me conta, essa troca aí foi difícil ou para você foi moleza? Não, foi muita responsabilidade, porque a Philip Morris me deu carta branca para escolher a equipe. E eu fui para a Inglaterra para escolher a equipe. Para o patrocinador, que é uma coisa. Eles falaram: você escolhe. O que você escolheu, eu tive no Bernie, na Brabham, eu tive com o Ken Tyrrell e tive na McLaren, nos três. E três equipes excelentes. E no fim eu optei pela McLaren porque eu senti que naquela época eram todos neozelandeses, a maioria, 90% deles eram neozelandeses, muito animados, com um carro muito bom com a M23 e muito animados, motivados para ganhar um campeonato mundial. A McLaren nunca tinha vencido ainda, e aí eu escolhi a McLaren. Como equipe, como organização era fantástica, uma equipe pequena, mas muito bem organizada. O Ted Meyer, que era um advogado, eu gozado dessa história, um advogado americano da Pensilvânia, que era muito amigo do Bruce McLaren. E É, quando o Bruce morreu, ele assumiu a equipe. Então tinha dentro da McLaren assim uma organização americana também, um sistema de trabalho americano, com uma logística muito boa.
E eu senti isso porque eu conversava muito com o Ted em 73. E eu sentia que tinha essa estrutura pequena, mas muito motivada, de ótima comunicação. Por isso que eu escolhi a McLaren. Qual foi o melhor carro que você já pilotou? A Lotus 72. A Lotus 72 conversava comigo, eu conversava com ela. Só de Ai, que sentar. delícia! E a Lotus 72 vamos comemorar esse ano 70 anos, né, com o Clive Chapman, 50 anos com o Clive Chapman lá na Inglaterra, em Goodwood. A gente espera que vai ter o evento até o fim do ano. O Emerson, a gente faz. O Felipe Massa estava conversando comigo esses dias numa live, agora não me lembro exatamente qual dia, porque eu sou esquecida. E aí foi no dia que era aniversário do Eric Clapton, ele falou que tinha ganhado uma guitarra do Eric Clapton e tal. Ele e o Rubinho ganharam os dois, né? Então, esse namoro rock and roll e Fórmula 1 existe há muito, muito, muito tempo. E você era amigaço do George Harrison, né? Como Muito é que, amigo. como é que você se conhe... assim, como é que foi essa aproximação de vocês dois? E quando vocês se encontravam, era só de Fórmula 1 que vocês falavam? É muito interessante sua pergunta, porque eu conheci o George Harrison no paddock, no Grande Prêmio da Inglaterra, em Brands Hatch, em 72. Ele veio na garagem, veio conversar comigo, e pouca gente sabe da história dele, como ele cresceu em Liverpool, nasceu em Liverpool. O pai dele era motorista de ônibus do público da cidade de Liverpool. Uhum. E tinha em 54, 55, tinha um grande prêmio de Aintree, que era o grande prêmio da Inglaterra, em Liverpool. Aintree era uma pista em Liverpool. E o pai do George adorava corrida. Então, quando chegava domingo de manhã, no dia do grande prêmio, ele ia na estação de ônibus, pegava um ônibus, ia para a casa do George, punha toda a família, Ai, que maravilha! ia assistir o grande prêmio. O George me contou, porque eu perguntei para ele, como é que você gosta tanto de automobilismo? Então ele gostava antes de automobilismo, depois de música. E ele tinha devia ter em 54, o George devia ter quanto? Devia ter mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, 14. Era um teenager. E Era um aí guri. era um teenager, depois que ele ganhou a guitarra. Por isso que ele gostava tanto de corrida. E pouca gente sabe essa história. O pai dele era um public driver, era um motorista de ônibus da cidade de Liverpool. E pegava a família, levava no ônibus para a corrida. E vocês se viam sempre, Emerson? Tipo, Sempre, a gente ficou muito amigo, muito amigo. vocês se Né? visitavam, enfim. Visitava, ele veio no Brasil, veio algum grande prêmio no Brasil, veio na Indy, quando eu ganhei em Fênix, ele sentou no carro, foi muita história com ele, uma pessoa espetacular. A gente ficou muito amigo, muito amigo mesmo. E nessa história do Bibi aí, Bloody Brazilians, como que era a tua relação com o Nelson O Piquet? Nelson foi muito legal, porque o Nelson chegou na Europa. Eu estava acompanhando ele aqui no Brasil, né? Ele ganhou o campeonato Super V, que era o Fórmula Fórmula mais importante na época que tinha no Brasil. Chegou na Europa correndo de Fórmula 3. E até hoje eu estava comentando até com o Emo, porque o Emo estava andando de simulador em Mônaco. E o Mônaco antigo rascasse na última curva, não tinha nem o restaurante dentro. Aí eu falei para o Emo, não, Emo, tinha um filme, ele estava dando simulador hoje no Mônaco antigo. Eu falei, quando o pai foi correr em Mônaco, já tinha o restaurante na Rascasse, dentro, tem um restaurante lá. E eu almocei com o seu avô, com a sua avó e o Nelson, quando ele estava na Fórmula 3 ainda, nesse restaurante, nunca mais esqueci. A gente ficou sempre muito amigo. O Nelson assim, é outro talento espetacular que o Brasil teve e que foi assim fantástico, né? Ganhar 3 vezes o campeonato mundial. E aí depois veio o Ayrton, né? Imagina como a gente ficou mal acostumado, né? 2 vezes campeão mundial, 3 vezes o Nelson, 3 vezes o Ayrton. Foi assim uma época de ouro, né, da Fórmula 1 para nós brasileiros. A E gente depois falava em Brasil na Fórmula 1 era cristal puro, né? Não era lá no alto, né?
Não, e depois nós Elite. tivemos tantos pilotos brasileiros na Fórmula 1 que tem uma história muito importante, né? Tantos Total. talentosos, Rubinho, Felipe Massa, aí você vai, né, tem toda a lista de pilotos que entraram brasileiros na Fórmula 1, espetacular. É muito bacana, Você muito tem, talento, muita você, gente você tem boa. alguma história assim de. Porque, enfim, você chegou, né? Teve o passe e tal, mas você foi o primeirão. E aí você de alguma forma abriu o caminho, ajudou o Nelson de alguma maneira, não? Tipo, olha, cuidado aqui, olha ali. Não, eu acho que o Nelson, se não me engano, nós apresentamos a Novara, que fazia os motores do Fórmula 3 para ele, e aí ele chegou na Europa, e eu sempre falava com ele, lógico, dava conselho quando podia dar, e ele sempre muito empenhado, né? E o Ayrton eu liguei, o Ayrton teve no meu escritório em São Paulo, e antes dele ir para a Inglaterra, né? E o Ralph Furman, que virou o dono da Van Diemen, que era o melhor Fórmula 4 na época, foi Uhum. meu mecânico na Fórmula 3, quando eu ganhei o campeonato inglês. Foi o primeiro trabalho dele em corrida, foi a Fórmula 3. Então sou amigo do Ralph até hoje, o Ralph Furman. E aí eu liguei para o Ralph, do meu escritório, junto com a Ayrton, falei, Ralph, eu tenho um piloto que se você colocar, um brasileiro, se colocar ele no campeonato europeu de Fórmula Ford, ele vai ganhar para você. Que o Ralph queria sempre um piloto bom. E aí Aham. o Ralph dava muita risada, Emerson, você acha que esse Brasil... Eu falei, não, ele vai ganhar. Põe ele, vai ganhar. E foi. E eu coloquei o Ayrton em contato com o Ralph Furman, ele chegou lá, dominou tudo na Fórmula Ford. Mal acostumado estava o Ralph Furman, né? Tava. E o Ralph Ou teve o é, filho dele que chegou na Fórmula 1. é, O Ralph Furman Jr. chegou a andar de Fórmula 1 há uns 10 anos atrás. mas não chegou nem perto de vocês. Escuta, e aí, como é que foi essa resolução, assim, de resolver investir na Copersucar, fazer uma equipe tua, né, uma equipe brasileira? E as pessoas me perguntam aqui muito, eu estou numa das minhas listinhas, se você acha quantos outros campeonatos mundiais você teria ganho? Você, em algum momento, você fez essa balança na sua cabeça, tipo, putz, devia ter continuado? Bom, Mariana, primeiro, a gente fala em uma expressão em inglês. If doesn't win races. Né? Exactly. Ninguém sabe o que podia acontecer. Primeiro, respondendo à última pergunta, né? Eu acho que é muito difícil dizer se eu ia ganhar campeonato, ninguém sabe, só Deus sabe. E, historicamente, desde que eu comecei a correr de kart, Fórmula V, Fit Porsche, eu gostava muito com isso de construir, de estar ligado com a parte técnica do carro, desenhar carro, estar ligado com tudo isso. Então, quando o Wilson chegou e guiou para o Bernie 2 anos na Brabham, ele falou, vamos construir uma equipe de Fórmula 1 brasileira. Falei, vamos, estamos juntos. E foi assim que começou a ideia. A gente construiu o primeiro carro do lado do portão 7 de Interlagos. Tinha um armazém pequeno lá, o carro foi inteiro construído lá. Eu acho que foi um desafio muito grande para o Wilson, para mim, na época. A Embraer, o Osiris, que era o presidente da Embraer na época, nos deu apoio total. Então, primeiro o Copersucar teve uma ajuda muito grande, toda a parte aerodinâmica, muita coisa técnica que a Embraer podia ajudar. Nós tínhamos portas abertas dentro da Embraer, que era importante, uma fábrica de Claro, avião, cara. ajudando a gente no Brasil nos anos 70 a construir o Fórmula 1. Isso nos ajudou muito. A Copersucar, um parceiro fantástico, e aí o que nos atrapalhou muito foi a imprensa não especializada brasileira, o Reginaldo Leme. A equipe de Fórmula 1 é muito difícil, projeto muito difícil. Respeitavam as dificuldades que a Fórmula 1 tem para você criar uma equipe. A imprensa não especializada brasileira começou a detonar, apelidar o açucareiro. E você imagina, em 1978, no fim do campeonato, eu cheguei acho que na frente da Ferrari e da McLaren, com um carro só. Algumas corridas corria 2 carros. E Sétimo, não foi? eu acho que foi isso no Hum, campeonato. hum. E
em 1980, que era o último ano que nós perdemos o patrocínio da Copersucar, tinha uma escola. Quando chegou em julho, eu lembro até hoje, o Alírio Góes, que era o diretor de marketing da escola, me ligou para a Inglaterra. Na época, imagina, eu tinha Keck Rosberg, de companheiro de equipe, Peter Walsh, chefe de equipe, Adrian Newey, primeiro trabalho dele. Olha só! O Harvey Postwaite, que era o engenheiro-chefe, que saiu, desenhou a Ferrari campeão mundial. E aí ele ligou e falou, olha, Emerson, a imprensa brasileira está detonando tanto a equipe que eu não consigo justificar no board da Braskem. A Braskem, que era dona da escola, era uma empresa canadense e brasileira. Uhum. E aí nós vamos ter que parar. Aí você imagina, em julho, nós lançando o carro novo na Inglaterra, desenhado pelo Harvey, pelo Andrew Newey, primeiro grande prêmio da Alemanha, quase sem testar. O Keck classificou em quinto ou em sexto. Largava quinto e sexto, o primeiro grande prêmio. E na segunda-feira, depois da corrida, eu fui para todos e falei, ó, acabou a equipe. Está todo mundo dispensado. Que dor, Infelizmente aconteceu. Dá uma dó muito grande, porque a gente podia... Ali foram 4 anos de muito trabalho, e você sabe, Mariana, que é muito difícil na Fórmula 1 ter os elementos certos nas posições certas. Aí você tem uma equipe forte. E em 80 nós tínhamos a melhor equipe da história da Copersucar Fittipaldi School. Mas é isso que aconteceu, mas foi uma experiência fantástica, a gente aprendeu muito. E vamos lutar, estamos juntos. Onde é que estão esses carros hoje? Tem algum carro em algum lugar? Você tem algum carro? Eu estou com 2 carros, eu tenho um Museu Fittipaldi, tem 2 carros. Na Europa tem, há uns 2 anos atrás, o F5A, que é o carro que eu cheguei segundo no Grande Prêmio do Brasil, ganhou o Campeonato Europeu de carro histórico da Fórmula 1 com um piloto inglês, bem jovem, estava andando muito bem. Ele vendeu o carro, agora acho que, se não me engano, está na França, o carro que ganhou o campeonato. Que beleza. Você não tem nenhum carro em casa, assim? Porque o Nelson tem, né? Nelson não tem Fórmula 1 no quarto, mas ele me contou que tinha Cadillac no carro. Eu falei, pô, Nelson, carro dentro do quarto? Ele falou, as pessoas não têm obra de arte, eu tenho carro. É isso aí. Não, no meu quarto ainda não tem, mas está perto. Está muito perto. E como é que foi a tua decisão de ir para os Estados Unidos e te meter nesse mundo todo diferente, que era um mundo totalmente diferente, né, do mundo europeu da Fórmula 1, fazer Indy, Indianápolis? Ô, Mariana, você sabe que pouca gente sabe dessa história. Quando tinha uns 12 anos, 11 anos, tinha um clube que chamava Auto Esporte Clube, em São Paulo, que todo sábado à tarde fazia uma matinê com documentários de filmes de corrida. Tudo isso que delícia! Com meu pai, com o seu Oswaldo Fanucchi, que é o avô da Rô, ele ia, o Giba, que era amigo do Wilson, a gente ia, e a gente sempre ia, eles combinavam na casa de alguém, dos amigos desse clube. Na época tinha tanta gente, Eugênio Martins, Bird Clemente, o pessoal que era, vamos dizer assim, ó, quem formou ou quem liderava o automobilismo brasileiro na época. Era um clube particular entre pilotos, chefes de equipe, todo mundo se reunia. E eu assisti muito documentário de Indianápolis, que vinham filmes da Bardal. A Bardal tinha um carro que chamava Bardal Special, correndo em Indianápolis nos anos 50. E eu tinha quanto? Tinha uns 10, 12 anos. Isso ficou muito na minha cabeça, que foi a primeira vez que eu vim em Indianápolis. E quando o Jim Clark ganhou em Indianápolis, em 65, me chamou muito a atenção. Um inglês, uma equipe inglesa, a Lotus, vence em Indianápolis. Eu acompanhava no Brasil. E eu, com o Colin Chapman, perguntava muito. Falava, Colin, como que era a corrida em Indianápolis? O Colin adorou. Porque o europeu ou odeia ou adora Indianápolis, não tem meio termo. Exatamente. Mais odeia do que adora, né? E aí o Colin gostava, ele falava, isso foi uma experiência espetacular, você fica 3 semanas andando em 4 curvas, você tira tudo que dá para tirar do carro, anda tudo no limite, muita velocidade. E eu perguntava, e o Jim Clark gostou? Ele falou, o Jim Clark adorava, porque ele era muito rápido em curva rápida. E eu normalmente também tinha esse talento de ser muito rápido em curva rápida. Então sempre ficou na minha cabeça. Quando
eu parei em 82, 83 eu estava no Brasil. O Rolf Sanches, que organizava o Grande Prêmio de Miami, ficou ligando para o meu escritório: Emerson, eu estou fazendo o Grande Prêmio de Miami, de GT, FIA, protótipo, e eu gostaria que você guiasse o Spirit of Miami. Eu nunca tinha vindo para Miami. É o carro oficial da corrida. Falei: Rolf, não quero mais guiar, não vou mais guiar. Mas o Rolf era um cara muito persistente, ficou muito amigo meu, e um americano cubano espetacular. Aí ele me ligou tanto, falei: tá bom, Rolf, então eu vou guiar. Eu resolvi vir guiar o protótipo aqui em Miami, no circuito de rua, na Biscayne Boulevard, downtown, circuito de Tu rua. tava com saudade de guiar, né? Tava com muito. Eu tinha feito superkart no Brasil, que o Luciano, o querido Luciano do Vale, com a Bandeirantes, transmitia ao vivo. Todo mundo corria de kart, eu também estava me divertindo. Foi espetacular. Dois motores 125, andava muito forte. Então, nesses Emerson, dois. peraí. A gente está no tempo do... Se por acaso terminar, pessoal que está acompanhando a live aí, se por acaso terminar o nosso tempo, que a gente tem 1 hora de conversa, se terminar no meio, eu vou reconectar para a Tá gente bom. acabar de contar essas histórias, tá? Então, nem Tá você, legal. Emerson, se desliga, nem quem está assistindo. Tá E bom. aí? Não, e aí o Rolf insistiu tanto, eu falei: tá bom, Rolf, eu vou pilotar era um Marte Chevrolet, era um protótipo, com motor V8 Chevrolet Corvette, contra as equipes de fábrica da Ford Europa, da Porsche, equipe oficial, que vieram, que era parte do campeonato IMSA, mas tínhamos as equipes europeias que eram campeão mundial, né? E era um carro particular, o Spirit of Miami. E logo que eu sentei no carro, eu falei: não, é isso aqui que é a minha vida. Não tem jeito, é isso que eu quero fazer. É mesmo? E aí eu adorava circuito de rua, larguei em pole position, quase ganhei a corrida, teve um problema com o pace car, eles me trocaram, foi uma confusão durante a corrida, eu estava ganhando a corrida. E na segunda-feira, depois da corrida, me liga um americano chamado Pepe Romero, americano cubano, e com uma voz muito grossa falou: Emerson, I have a new team of Indianapolis and I want you to drive for me. Quando ele falou isso, falei: opa, É comigo mesmo. Indianápolis, por que não vou? Eu tinha testado em 74 com a McLaren, eu andei 2 dias no carro que venceu Indianápolis com a McLaren em 74, mas naquela época os monocoques eram de alumínio. Então, se você ver a história de Indianápolis, eles batiam o carro, desintegrava o carro inteiro, não sobrava nada. E eu resolvi não correr em 75 em Indianápolis, patrocinado pela Texaco, eu ia chamar Texaco Star, o carro para Indianápolis. Me fizeram uma super oferta, tudo, falei: não vou para Indianápolis. 10 anos depois, exatamente em 84, eu fui para Indianápolis com uma equipe de segundo nível, que era WIT Racing, um ótimo chefe de equipe, Jim Bell, um americano chefe de equipe, com o Marte, um ano, o Marte era do ano anterior, não era um carro novo, mas eu gostava e já era meio metade do carro de fibra de carbono. Eu falei: agora eu vou. E adorei Indianápolis. Falei: é isso que eu quero fazer. E aí eu estava imaginando: vou fazer umas 2, 3 corridas por ano nos Estados Unidos, que é perto. É Miami, né? Estou meio perto do Brasil, é mais fácil do que a Europa, não preciso mudar para a Europa, vou e volto para o Brasil. E quando eu falei 2, 3 corridas, eu fiquei 13 anos e 13 temporadas, né? Na Índia. Eu adorei a Índia. Campeonato. Eu adorei a Índia, adorei. Na 500... Desculpa, te atropelei, conta. Não, porque o que era diferente que eu senti? A Fórmula 1 é um mundo muito difícil, um mundo muito ingrato, que as pessoas, é um mundo muito difícil. Você vive isso há muitos anos, você sabe disso. É um mundo muito difícil, extremamente competitivo, muita fofoca, muita intriga, e que é um mundo difícil, o ambiente da Fórmula 1. E o mundo americano, o que eu senti na Índia, o americano em qualquer esporte, não interessa a nacionalidade, se o atleta está performando top, eles recebem como se fosse americano aqui. Fui muito bem recebido, e o americano tem o espírito
de competição